E aí, seja bem-vindo. Hoje a gente vai continuar a falar de constelações familiares e a gente vai começar a falar sobre as ordens do amor. O que é isso? Da onde veio essa história de ordens do amor? Ah, tem a ver com relacionamento, com conquistar a pessoa amada? Calma, a gente já vai falar sobre isso. Antes de mais nada, eu sou Alex Fagundes, eu sou constelador, eu sou hipnoterapeuta, eu sou terapeuta. Eu sou especializado em PNL, trabalho com florais, sou formado em filosofia. Nossa, eu tenho uma cacetada de formações, mas na verdade eu sou uma pessoa que gosta de ajudar outras pessoas a se transformarem na melhor versão de si mesmos. E aí? Antes, tá? Clica no joinha, te inscreve aqui no canal e clica naquele sininho para o YouTube te avisar quando tiver o vídeo do canal, tá? Eu vou entrar em férias agora, nos próximos dias, então eu já deixei os vídeos preparados para eles entrarem independente de eu estar aqui ou não. Porque, gente, vocês merecem conteúdo, é legal. E é muito legal para mim também aprender contigo. Tá, mas vamos lá. O que é essa tal de ordem do amor? Bom, Bert Hellinger, ele criou as constelações sistêmicas, ou constelações familiares, que também tem a sua versão para a empresa, que é constelação organizacional. Originalmente o nome era Aufstellung, que é posicionamento em alemão, então era posicionamento sistêmico. Ele se baseou em muita teoria, muito estudo psicológico bem profundo. Aparentemente, quando tu olha uma constelação, parece até às vezes uma coisa meio esotérica, mas tem muita teoria, muito conteúdo. E olha, tem pelo menos uns 100 anos de teoria. Tem análise transacional do Eric Berne, que é de 1920, começou a ser estudado. Tem o equilíbrio entre terapia contextual do Ivan Bosno-Nagy, que é de 1980, se não me engano, ou 1960. E tem o psicodrama e as esculturas familiares. O psicodrama do Jacob Schneider e esculturas familiares da Virginia Satir, que também são lá dos anos 70. Então, assim, não é uma coisa que nasceu do nada. Ele não acordou de manhã e tinha... O cara estudou muito, o cara era teólogo, era filósofo. Então, não é à toa todo esse conteúdo. E aí ele vem com um termo chamado ordens do amor. E tu pensa, cara, por que ordens do amor? Porque, na verdade, para o Eric Berne, o que ele chama de amor, ele também está chamando, na verdade, de vida. Então, quando ele diz ordens do amor, quando ele fala do amor, ele está falando da tua vida. Porque, para ele, nós somos o amor em movimento. Isso é, talvez, uma licença poética minha, tá? Então, o Eric Berne vê a vida como o amor se movimentando, como os teus movimentos com amor adulto, amor infantil, de quando tu tá sendo a criança ou quando tu tá sendo o adulto. E aí, quando ele fala ordens do amor, se tu leres como ordens da vida, é a mesma coisa. Então, são as leis ou ordens que ele percebeu pela teoria e pela sua observação da natureza humana de 30 anos. Ele percebeu que, seguindo essas 3 regrinhas, as coisas funcionam direito. Quando essas 3 regrinhas são quebradas, as coisas começam a não andar direito. Então, assim, vamos começar pela primeira. A primeira delas é pertencimento. Eu, às vezes, mudo a ordem, tá? Até isso é uma coisa que eu não tenho certeza se o Hellinger é obrigatória, que uma seja antes da outra. Eu acredito que não, mas aí é o meu entendimento. Pertencimento. Todas as pessoas querem pertencer. Todo mundo quer pertencer a um sistema. A gente tem uma necessidade gregária como ser humano de estar vinculado aos outros. Não por nada que o Aristóteles já falava que o ser humano, o homem, é um ser social. Se não me engano é res social. Res social. Não me lembro o termo direito, teria que olhar meus livros lá, mas eu acho que é res social. Nós somos animais sociais, a gente não vive isolado. Aliás, a gente adoece quando a gente fica totalmente isolado. E aí, quando a gente, logo, se a gente não vive isolado, a gente quer pertencer a um grupo.
Não é à toa que comunidades funcionam tão bem, grupos de pessoas, times de futebol, entidades de classe, todo mundo quer se vincular. E o núcleo principal aonde a gente quer se vincular, adivinha? É a nossa família. Basicamente, a gente quer que a nossa família olhe para nós e diga: joinha, tu é uma pessoa legal, joinha, a gente aceita. Todo mundo quer ganhar o like da família e do Facebook, tá bom? E aí, quando tu vê essa questão de pertencimento, é o seguinte: um sistema, ou seja, um grupo de pessoas, tanto faz se é a tua família, se é o teu trabalho, se é o teu estudo, tu sempre vai estar vinculado a outras pessoas. E esses sistemas só funcionam corretamente quando todo mundo está pertencendo. Até no início, Eric Berne acreditava que algumas pessoas perdiam o direito de pertencer quando causavam um mal. Por exemplo, um assassino perdia o direito de pertencer. Hoje ele já tem um entendimento diferente, que todos têm o direito de pertencer. Talvez tenha que purgar a sua pena numa prisão. Agora, tem o direito de pertencer, ele não pode ser ignorado. E pertencer não quer dizer que tu tem que estar grudado no grupo. Uma família, tá? O que acontece às vezes? Alguém da família foi embora ou fez uma besteira grande e ninguém fala daquela pessoa. Quando ninguém fala daquela pessoa, se gera um buraco. E quando se gera esse buraco em relação àquele assunto daquela pessoa, estou dando um exemplo. Aquele sistema, em vez dele estar bonitinho, tudo encaixando que nem um mecanismo mesmo, aquele sistema ele começa a ficar errado, porque por mais que tu não fale, ficou aquele buraco. E aquele buraco o sistema tem que se adaptar para tapar o buraco. É mais ou menos como usar aparelho nos dentes. Se tu arranca um dente, ou se tu arranca um dente, arranca um siso. Quando eu arranquei o siso, eu comentei pro meu dentista que me deu muita dor, mas era uma dor de incômodo. E aí depois quando eu usei aparelho, eu entendi. Na verdade, aquela dor, e até o dentista também passou por isso que ele arrancou o siso dele, aquela dor não é uma dor, são os outros dentes ocupando aquele espaço vazio. Então, eu tinha uma arcada dentária, quando tirou um dente, os outros param de sofrer pressão e eles voltam para o lugar mais confortável. Qualquer sistema vai trabalhar dessa maneira. Se tu tem um sistema que está todo mundo equilibrado, tu tira um elemento, os outros vão ter que se adaptar para ocupar aquele espaço. Só que nessa adaptação, algumas pessoas acabam não ficando legais. E até mesmo representando, ou seja, assumindo o papel daquele elemento que foi expulso. Numa empresa é muito fácil ver isso. A pessoa que faz os pagamentos no banco foi demitida e não contrataram ninguém. O que acontece? Alguém tem que assumir o papel daquela pessoa que saiu e ir fazer os pagamentos no banco. Numa família também vai acontecer isso. Só que numa família, num sistema mais familiar, em vez de tu perceberes que as coisas, em vez de tu perceber tão claramente como é para perceber numa empresa que alguém está sobrecarregado que faz o seu trabalho e de outro, numa família, às vezes, por exemplo, tu não fala de um parente que era alcoolista, na verdade. Aí tu não fala daquele parente que é alcoolista. Ninguém, é tabu na família. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai aparecer também como alcoolista, por querer pertencer, por querer incluir aquela pessoa que foi excluída naquele sistema. Tá, Alex, mas tu tá me falando de algo que então, isso é a lei da atração, é o segredo. Não sei. Eu tô estudando muito material ainda, porque eu gosto de ir na fonte. Então, eu estou estudando as origens do que deu origem ao Bert Hellinger. Eu estou estudando o Hellinger e a origem dele. Eu sou chato, eu sei. O que acontece nessa história, tá?
Se alguém assume aquele papel para botar, para fazer aquele lá pertencer, ele está fazendo uma coisa chamada lealdade familiar. Tá, Alex, mas tu não me respondeu ainda se é o segredo ou não. Sim, eu não respondi ainda. Porque não existe uma resposta 100% segura. Existem várias possibilidades. A primeira e mais simples é: ninguém fala de bebida. Ah não, é tabu falar de bebida nessa casa. O que vai acontecer? Como é uma coisa que é proibida e existe no mundo, vai gerar curiosidade em alguém. E mais cedo ou mais tarde, alguém também vai beber justamente por ser um tabu. Você já viu isso? Se não viu, pausa o vídeo e vai assistir Viva, a Vida é uma Festa. Aliás, se tu viu também, assiste esse filme de novo. Esse filme é um cara que largou a família para ser músico e a família rasgou todas as folhas dele e música era proibida na família. E aí chega um momento em que o rapaz, o mais novinho da família, queria ser músico e sonhava em ser que nem um cantor mais famoso do México. E... você vai ganhar um spoiler. Casualmente, o cantor era o avô dele, que ninguém falava. E ele amava aquele cantor justamente porque ele via no cantor aquilo que ele queria ser. Isso é o que acontece. Por tu não falar, por ser proibido, alguém vai fazer. Mais cedo ou mais tarde. Tá, Alex, mas eu acho que isso é lei da atração. Eu acho que isso é alguma coisa mais energética. Pode ser. Só que isso a gente não consegue explicar utilizando a ciência atual. Até o momento atual, a ciência acadêmica tem um paradigma que não consegue entender isso. Então, se é isso, não tem como falar. E eu sou formado em filosofia, eu sou chato com esse tipo de detalhe do conceito. Eu não vou te explicar algo com algo que eu não posso te explicar. A estrutura que a constelação segue é uma teoria chamada campo morfogenético, que é a melhor forma de explicar algum dos fenômenos que acontecem. Campo morfogenético é uma teoria do Rupert Sheldrake, que é fantástica, e ela vai muito na linha falando que a gente está todo mundo interligado por uma espécie de campo que a gente não consegue medir, mas que por acaso funciona. O Jung já falava em inconsciente coletivo, que também faz a mesma função. O que acontece nisso é que o campo morfogenético é estudado, tem vários estudos na biologia, só não foi provado ainda. Então ele ainda é chamado de teoria do campo morfogenético. Então a ciência não consegue dizer ainda, eu provo isso. Mas, fenomenologicamente, ou seja, pelos efeitos, a gente percebe que algo existe. A gente só não sabe explicar ainda, às vezes, o que é esse algo. Bom, pertencimento é isso e tem a ver com o conceito de lealdade familiar que a gente vai falar mais adiante, tá? Eu quero ainda dar mais uma palha sobre os outros, isso acontece, sobre as outras duas ordens, para que depois a gente comece a conversar sobre elas, tá? Aí num próximo vídeo a gente vai explicar a estrutura que está por trás de tudo isso. Só que se eu começo a falar, eu não calo a boca, eu fico 3 horas gravando vídeo aqui. A outra ordem do amor depois do pertencimento é a hierarquia. É bem simples, quem veio antes é maior do que quem veio depois. Basicamente, em vez de tu explicar de uma maneira profunda, que para uma pessoa, por exemplo, assim, olha, tu tem que ser filho dos teus pais, não pode tomar o lugar deles. E tem várias explicações bem profundas na psicologia que explicam o porquê que isso acontece, problemas quando tu assume a posição de alguém que deveria ter aquela posição, e aí gera todo um desequilíbrio psicológico da estrutura familiar. O Hellinger olhou e disse, cara, é bem mais simples. Tu olha para teu pai e diz assim, eu sou pequeno e você é grande. Tu olha para tua mãe e diz, eu sou pequeno e você é grande. Ah, mas tem que ser para minha mãe? Não, tu pode imaginar ela na tua frente e falar essa mesma coisa, que também tem o mesmo efeito. Vai mexer na tua estrutura interna, vai mexer no teu entorno, e eu explico mais adiante também por que mexe no teu entorno. Tá ok?
Isso é hierarquia. Numa empresa tu tem hierarquia, só que na empresa não é só por idade, tipo pais, depois filhos. Tu tem os funcionários mais velhos, mas aí tu tem outros níveis de hierarquia, por exemplo, conhecimento, produtividade, capacidade, que fazem esse equilíbrio entre quem é mais velho e quem é mais novo. Mas a hierarquia tem que ser respeitada. Então, um funcionário mais velho numa empresa é bom ele ser avisado das coisas, senão ele vai se sentir traído. Quando ele se sente traído, ele sente uma deslealdade. E por último, mas não menos importante, a gente tem o equilíbrio entre o dar e o receber. O equilíbrio entre o dar e o receber é extremamente importante. Por quê? Porque tu precisas ter um equilíbrio entre o que tu faz pelo outro e o que o outro te retorna para que tu tenha uma relação equilibrada. Por quê? Senão tu gera um desequilíbrio em determinado ponto que tu não consegue recuperar esse equilíbrio. Quando tu não consegue recuperar esse equilíbrio, esse relacionamento, essa relação morre. Vocês não conseguem mais recuperar. Trabalho é assim, quando um sócio trabalha e o outro não faz nada, mais cedo ou mais tarde a empresa destrói. E esse equilíbrio também a gente vai falar muito dele, tem muito material sobre ele, tem muito conteúdo, tem muita estrutura sobre isso, tá? Por hoje, a nossa aula de constelação é essa. A gente tem muito assunto ainda e é apaixonante porque vai englobando todas as outras áreas. Não é à toa que os 3 minicursos aqui, constelação, hipnose e PNL, tem muito a ver. Tem muito a ver mesmo. Quanto mais eu te explicar, mais você vai perceber isso. Mas mais importante do que tudo isso, olha para a tua vida e vê se isso tudo faz sentido, tá bom? Bom, até o próximo vídeo. Gratidão!